Fala meus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha só que casa linda que eu vou apresentar a vocês hoje. Essa casa possui 520 metros quadrados de área construída, 5 suítes e está encravada em um terreno com 525 metros quadrados, localizado aqui no Alphaville, Fortaleza. E esse projeto, pessoal, essa arquitetura neoclássica foi desenvolvida pelo pessoal da Project Arquitetos, que são meus amigos, o Pedro, o Batata e o Eduardo. Para quem não lembra, mas eu já apresentei um projeto deles aqui no canal, que inclusive é o vídeo mais visto aqui do canal. Lembra aquela casa que tem as faixas de LED, que chamou muita atenção, até o Casimiro reagiu? Pronto, foi desenvolvido por eles. E tem uma novidade, vou apresentar eles aqui a vocês. Venha pra cá, meus lindos, venham. É muita beleza, viu? Aqui aí, nessa tela. Fábio. E aí, Pedro, massa? Como é que estão as coisas? Beleza, Batata? Beleza, Eduardo? Aí, pessoal, eles estão entregando a casa hoje. Aí eu disse, cara, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, porque eu acho que agrega muita informação, né? Então vamos distribuir simpatia aqui no vídeo, conhecendo o imóvel com eles, mas vai ser um só, porque os quatro aqui, Ave Maria, é beleza demais aqui nessa tela. A gente vai com o Pedro Mamede, massa. Quem quiser, ó, acompanha aqui na descrição do vídeo. E a importância deles estarem aqui com a gente hoje, pessoal, é para vocês entenderem o potencial dos parceiros da gente. Então, se você quiser construir sua casa personalizada do zero, tenha certeza que vocês estarão em boas mãos. Olha só a imponência aqui, minha gente, dessa fachada neoclássica. E vale ressaltar, né, Pedro, que ela é arquitetura mista com a moderna, né? Mista com a moderna. Até um dos pedidos do cliente. Ele gosta muito desse estilo, do estilo neoclássico, mas um dos pedidos dele foi, cara, eu não quero que a casa deixe de ser impactante, moderna, porque ela tá no estilo neoclássico, né? Cara, atenção, outra coisa que eu tô prestando muita atenção é a altura dela, né? Então, assim, eu percebo que ao lado dos vizinhos, apesar de ser casa duplex, você percebe que ela tem um pé direito, né? Já mais elevado. A gente vem ao longo do tempo desenvolvendo algumas técnicas para fazer umas construções mais altas, sabe? Sim. Porque justamente causa um impacto maior no cliente, sabe? Essa porta aqui, ela tem 7 metros de altura, essa porta aqui. É mesmo. A gente tem uns 7,50 de pé direito duplo aqui quando a gente entra no hall de entrada. É massa, né? Aproveitando aqui a porta, pessoal, olha só o tamanho que fica. Gente, existe um negócio desse, fica pequenininho. Baixinho, ó. Olha aí. E eu com minha altura toda de 1,70 m de altura, Ave Maria. E logo aqui no acesso da casa, eles colocaram aqui as bordas em nanoglass. Para quem conhece nanoglass, é uma das pedras mais caras que tem. Então por toda a casa você vai observar esse perfil de acabamento. A pele de vidro também aqui na lateral esquerda da casa, traindo bastante iluminação, né, natural para dentro do imóvel. As arandelas também clássicas, ficou arretado, viu, Pedro? A gente capricha na iluminação, né? Dá para ver pela outra casa lá, né? É verdade, todos os projetos deles, tem algumas outras casas que a gente vai filmar para vocês conhecerem, mas é impressionante. O luminotécnico, o desenho deles dá um show. E as vagas da garagem, pessoal, conforme vocês estão observando, cabem 6 carros na garagem. Um detalhe dessa garagem, tá, é que ela é até um pouco maior do que o padrão normal, ela tem 30 metros quadrados, só aqui na área de área coberta. Realmente, ela tá bem larga mesmo, porque você vê, né, o TV aqui, dá para colocar um carro, 2 caminhonetes de forma folgada para abrir. Folgada. Gente, ei, não é falando não, novamente aqui na porta, eu vou lhe dizer, viu? Ela aqui, minha gente, mexe no emocional. Outro detalhe também, pessoal, é essa comunicação que tem em alguns itens, né? Você percebe aqui os puxadores, as arandelas em tons dourados, né? Fazendo a comunicação de toda a casa. É a proposta da arquitetura neoclássica com a decoração também, né? Um detalhe muito bacana, Thales, também nessa casa, cara, é a textura que a gente utilizou, certo? Essa é uma textura da Ibratim, cara. Então ela é bem mais durável do que uma textura grafiato normal. E a grafiato já é boa, A grafiato já é muito boa. Essa daqui é melhor ainda. Vem de São Paulo, sabe? Vem de São Paulo, então demora um tempo para chegar aqui. É uma equipe especializada que aplica. Mas, cara, a durabilidade dela é sensacional, altíssima. O pessoal vem de fora para poder aplicar aqui, a textura vem de fora. A textura vem de fora, entendi. Mas a textura vem de São Paulo. Arretado, viu? Agora vamos conhecer o interior, né, pessoal? Que afinal de contas, todo mundo quer ver como é que é aqui por dentro. Gente do céu, existe não, viu? Rapaz. Ei, pessoal, pense num projeto arretado, viu? Aí, aqui ficou do papo, como aqui no Ceará, né? Mas, rapaz, ficou lindo. Eu tô percebendo aquele sentimento de muita amplitude, né? Pé direito alto, esse pé direito duplo aqui, é mais do que um duplo, pelo que eu tô vendo, aqui nesse acesso principal, né? Aqui a gente tem 7,50 metros, até ali a altura do forno, sabe? É mesmo, cara? É aquele que eu tava te falando lá na entrada, a gente vem ao longo do tempo desenvolvendo algumas técnicas para
dar essas amplitudes, sabe? Eu sei. Eu gosto de falar muito pra galera, que é muito o lance das sensações. O cara entrou aqui, olha o visual que ele tem da sala inteira conectada com a área de lazer e tal. Isso aí agrega muito valor ao imóvel, né? Outra coisa que eu tenho mencionado, pessoal, bastante em alguns vídeos, é que cada vez mais as famílias estão solicitando a integração dos ambientes, né? Olha só, logo de cara aqui quando a gente entra, dá de cara com o quê? Com essa imensa sala de estar, sala de jantar, que é o famoso living, né? A integração desses espaços. Um lance muito bacana, Tati, de falar também pra galera, olha essas esquadrias, cara. Olha a altura dessas esquadrias, como ela tá, do piso ao teto. Do piso ao teto, né? Não é comum encontrar. Não é comum encontrar esse tipo de esquadria. Tanto aqui a gente está totalmente integrado com a cozinha, varanda gourmet, né? Totalmente equipada. Totalmente integrado. E a área de lazer dele com a parte de jardim, piscina, tudo aqui integrado, né? É o que eu costumo falar. É um projeto diferente dos iguais. Porque você vê, estamos aqui no living. Por aqui a gente acessa a cozinha, que vocês já vão conhecer, e pela cozinha você consegue acessar também a área gourmet aqui da casa, e essa área daqui que eu considero o coração da casa. Aqui, minha gente, tenha certeza, vai ter muita gente distribuindo simpatia, rindo, Ave Maria, brincando demais, isso aí é arretado. É impressionante, tá? Como eu acho que 90% dos clientes que chegam lá no escritório, 90 não, todos, 100%. Porque, cara, e a gente tem um questionáriozinho de perguntas que a gente manda para os clientes, qual é a área que você mais gosta da casa? Varanda gourmet. Varanda gourmet, eita. Tem que ser conectado ali com a sala, tem que estar tudo integrado, que é pra receber tá. Os amigos, fazer um churrasco, né? E é verdade, viu? E é verdade. Agora, pessoal, vocês já viram isso daqui? Dá uma olhadinha aqui pra cima, essas vigas em balanço. Aqui eu posso dizer, é uma identidade, é uma assinatura dessa casa. Não vi projeto ainda com essa proposta. E o desafio, hein, Pedro, para fazer isso daí? O engenheiro calculista chorou. Chorou não? O engenheiro calculista chorou e o que executou penou também para executar, mas deu certo. Mas deu certo. Sabe? Foi uma trabalheira, mas eu acho também que se torna um ícone aqui no projeto, né? Total. Uma estrutura, zona que é aquele lance de trazer o moderno, né, pro neoclássico. Neoclássico. Né? É verdade, e combinou bem direitinho. Com esses perfis de LED também, ó, com estrutura iluminada, embutidos, ó. Toda a casa você vê que ela é toda clara, né? Tanto o piso dela, as pedras utilizadas, a textura, os tons, a pintura da casa, tudo se comunica e ficou um ambiente leve, bem agradável, ficou lindo de verdade. E pessoal, aproveitando de já estar aqui, olha só a perspectiva, como ficou bonita essas arandelas, né? Aqui foi um detalhe que a gente fez um projeto até no muro dela aqui, para poder combinar também com o estilo da casa, né? Muito legal. Uma outra parte do projeto ficou muito bacana, tá? Aqui é a piscina, né? Ela tem todo um sistema de hidromassagem. Isso. Piscina com prainha e toda revestida. Uma cerâmica que é parecida com a pedrijal. Aquela pedrijal que é aquela esverdeada. Aquela vulcânica, né? Aquela vulcânica. Entendi. A água tá assim um pouquinho turva porque encheram ela ontem. A casa está em fase final de acabamento, tá 98%. Tem alguns detalhes que vocês vão perceber, mas já tem a iluminação RGB também, já tem a hidromassagem. Você vê que é uma piscina que ela praticamente você, pelo menos está gerando aquele sentimento que está dentro de casa. Né? Você ver aqui a comunicação, a integração entre os ambientes é um grande diferencial aqui desse imóvel. Tu é doido, dá vontade de tomar um banho, mano, nesse calor. Ave Maria do céu, viu? Só não me joga agora porque não pode, que a gente tá gravando. Pode, né? Arretado. E pessoal, essa área aqui gourmet, olha só o tamanho dela. Tem pouco mais de 30 metros quadrados ou 40 metros quadrados aqui, mais ou menos. Tem uns 30 40 metros quadrados aqui. 40 metros quadrados. Muito espaço. Olha a sala, tá? Se eu não me engano, a sala tem 90 metros quadrados. Eita, mesmo, a gente nem falou. 90 metros quadrados. Da sala. Só a sala de estar. Só a sala de estar e o hall de entrada. E o hall de entrada. É muito espaço, pessoal. E você vê aqui essa pedra aqui, a Mont Blanc, é isso? Parece com a Mont Blanc. É Mont Blanc, né? Essa daqui eu não vou afirmar não, que eu te confesso que eu não sei de cabeça qual é. De cabeça, parece muito a Mont Blanc. Vive surgindo umas pedras, né? Vive surgindo novidades. Novidade toda hora confunde até a gente. Né? Olha os metais que foram utilizados aqui. Dá pra ver, cara, que são pedras, né? É uma pedra de muita qualidade. Tá? Tanto o sistema de torneiras, né? As cubas também. Da Frankel. Esse espaço ainda está sendo concluído, vai ser uma textura especial que vão colocar aqui, pessoal. Estão aguardando chegar o material. Não poderia faltar aquele cantinho, né, do guerreiro, aquela churrasqueira. Temos também um lavabo, né? Olha só o acabamento desse lavabo. Olha as pedras, indispensável aqui na varanda gourmet, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Deixar todo mundo de forma confortável. E esse corredor, minha gente, dá acesso à área de serviço e à cozinha também do imóvel. E ele está com um pouquinho, que nem eu falei, fase de acabamento final, estão tirando alguns itens aqui da obra, né? Outro detalhe também, pessoal, olha só as esquadrias, da mesma forma da sala, do chão ao teto, né? Um diferencial do imóvel.
Olha só, o conceito dela é aquela com ilha, né, Pedro? Ficou é o que tá todo mundo pedindo também hoje, pessoal. O pessoal que normalmente faz uma casa desse padrão é uma galera que gosta de receber, de cozinhar. Né? Aqui tem a bancada para o pessoal sentar, a parte de fogão, todos os equipamentos vão ficar por aqui. E aqui, quem adquirir essa casa daqui, pessoal, não vai perder nenhum detalhe. Por quê? Porque você vai estar aqui cozinhando, fazendo alguma comida. Caso não esteja fazendo lá na área gourmet, mas você está vendo todo mundo interagindo aqui, grita com um, brinca com o outro. Isso aqui é legal. Outro detalhe também que o pessoal está utilizando bastante são essas cerâmicas aqui, né, Pedro? Essa é uma cerâmica imitando aqueles tijolinhos, né? Tijolinho, ficou bem legal. De metrô, cara, de Nova York, porque tem de Nova York essa tendência, verdade, desde a época da modernista ali de Nova York. Já 2 cubas também, 2 pontos de água. Apertando novamente naquela tecla, olha só, a cozinha você já sai, interage com os outros ambientes. E na ilha você já se depara com essa extensão dela, que é nada mais para aquelas comidinhas rápidas, né, Pedro? Para você tomar um café da manhã. Tomar um café da manhã, quando você está cozinhando também, né? O pessoal ali no happy hourzinho, você bota alguém para ficar conversando aqui, tomando uma cervejinha, faz um jantar, né, é a pedida demais. Da galera. Linkado aqui à cozinha, a gente já tem acesso à área de serviço da casa, né? Mas você perceba que já é bem ampla, né? Dá para você colocar muita coisa aqui, armários, todo revestido também em porcelanato. E por aqui, pessoal, teremos acesso ao quarto do funcionário, né? Onde aqui você vai ter um amplo banheiro, também ventilação, como ficou bonito também aqui o corredor com a mesma iluminação do outro lado. Para quem quiser conhecer conteúdos diferentes, segue o canal da Project Architects. Eles acabaram de criar um canal para informar, né, todo o passo a passo, como é que é feito. Tem muitas curiosidades sobre a arquitetura que você acaba não encontrando aqui no canal, né? Aqui a gente conhece os imóveis, mas lá ele vai na parte técnica, o detalhe por detalhe. Digo muito aqui, o Thales é a musa inspiradora aqui, cara. Lá na gravação daquela casa lá dos painéis de LED na parede, que ele deu a deixa. Cara, vocês vão montar um canal. Eu digo, rapaz, eu vou montar esse canal mesmo. Tá vendo aí? Vale a pena demais, é arretado o conteúdo dele. E pessoal, aqui no pavimento inferior a gente encontra uma suíte com aproximadamente 13 metros quadrados. É o que eu sempre digo pra galera, tem que ter uma suíte no térreo, cara, porque você quebra uma perna, quebra um joelho, vai ficar subindo a escada. Não vai, não. Não tem como, velho, não tem como, né? Pessoal, isso daí é ponto positivo pro imóvel. Casas duplex com a suíte no pavimento inferior, ela se torna muito mais comercial. Olha só o padrão de acabamento e o banheiro, o revestimento, os metais utilizados. E também aqui no pavimento inferior, pessoal, temos esse lavabo. Olha só, charme danado, esse granito preto, muito legal aqui o espaço. Olha só o espetáculo, gente, aqui dessa escada. E ficou coisa de cinema, né? Ficou. Foi um dos pedidos do cliente também. Ele queria uma escada impactante aqui na entrada, né? Então a gente projetou essa escada. Você vê que ela é toda em balanço, ó. Ela é uma escada de concreto. Mas ela não encosta aqui, ó. Realmente. Interessante, ó. Ela não encosta nenhuma das paredes, né? Para você colocar uma cortina ainda aqui, né? É verdade. Se quiser isolar para dar uma privacidade para quem tá pra dentro da casa. E é um desafio e o custo aumenta muito, né, para fazer uma escada dessa daqui. Não é fácil não. E se vocês prestarem atenção, pessoal, eu acredito que só teve uns 2 imóveis ou 3 que eu apresentei aqui no canal com uma proposta parecida com essa. Então é a famosa escada, às vezes até a flutuante, né, que chama, porque ela não tá conectada com as paredes. Então os desafios da engenharia, né, cara? Os engenheiros ficam, rapaz, esses arquitetos inventam esses negócios. Pra quê, meu? Olha só, gente, vidro 10 milímetros, o perfil em aço escovado também, muito legal. Aqui, a perspectiva que você tem, né, Pedro? Daqui de cima você... É a amplitude, né? Você chegando aqui nesse espaço, né, cara? Muito massa. Montagem, uma coisa massa dessa casa também, né? E é uma coisa que a gente se preocupa bastante nos projetos da gente é em posicionar as suítes, né, e os principais ambientes de uma forma que a gente tem uma ventilação cruzada. Então essa casa é posicionada no eixo norte-sul. A gente colocou quase nenhuma abertura para o poente e as aberturas estão todas aqui no norte-sul e algumas aberturas no leste também, que está trazendo uma ventilação. Abrindo a janela, bastante ventilação cruzada. Bastante. Lado, sabe? Olha só, pessoal, aqui é o estar íntimo. Então aqui você pode fazer tranquilamente espaçozinho de TV, que não ter esse espaço dentro do quarto, ou esteja lá embaixo. Mas olha só, aqui se conecta também com essa varandinha aqui, pessoal. Gostosa de verdade, né? Olha só, curtindo aqui esse clima agradável. Mesmo no tempo nublado, não tá rolando um ventinho aqui, ó. Tá vendo? É verdade. E, gente, quase que não dava certo essa gravação hoje. Choveu bastante de manhã. Eu disse, não, Pedro, vamos adiar um pouquinho e tal. Aí deu certo, abriu o tempo. Estamos aqui. Thales, um negócio massa aqui, cara. Olha como fica o visual dessa escada, você olhando aqui de cima. Ô, gente, é aquilo que eu costumo falar, viu?
Tem coisa que é bonita que vale a pena chamar a atenção, mas mexe no emocional. Olha a perspectiva. Eu só fico imaginando aqui você colocar uma luminária pendente, bem imponente aqui, sabe? Vai mexer no emocional de muita gente, tenho certeza. E outra coisa, pessoal, é essa pele de vidro que você tem também na lateral do imóvel, né? Além da frente, traindo essa iluminação natural para dentro do mesmo. Gera um bem-estar danado aqui, arretado. No pavimento superior encontramos 4 suítes. A primeira é essa daqui, ó, bem ampla, né? Tem aproximadamente 18 para 19 metros quadrados já com closet. Olha só o tamanho desse closet. Ficou muito legal. O banheiro ficou bem arretado, viu? Uma coisa muito bacana, viu, Thales? Vale ressaltar, cara, os acabamentos, cara. Olha o filete de box, olha o ralo que ele utilizou ali no banheiro. É um ralo oculto, saca? A parte de metais, de bancadas, de louças. Outra coisa também que eu percebi que essa esquadria ela é imensa, né? Pra quem não sabe, cara, tem uma regra, uma legislação da prefeitura que diz quanto de luz a gente tem que deixar para dentro do ambiente, dependendo da área dele. Mas eu não sabia disso não. Aí tanto aqui quanto no quarto também, sala, todos os ambientes a gente tem que deixar uma quantidade acima da quantidade mínima de luz exigida pela prefeitura. Rapaz, eu não sabia não. Rapaz, é por isso que quando eu tô em algumas casas que os banheiros são pequenos, é bem pequenininha, né, a esquadria. E essa daí é bem ampla por causa do tamanho do banheiro, legal. Por causa do tamanho do banheiro. Um ponto bacana também que a gente sempre gosta de deixar, viu, Thales? Espaço para rouparia, cara. Confortável, ó. Então você tem um amplo espaço com uma rouparia aqui. Dá para botar muita coisa, tem mais de 50 centímetros aqui, tem? Aqui tem uns 70 centímetros de profundidade aqui. Entendi, dá para colocar, tem até ponto de energia também, se a pessoa quiser botar um gelágua aqui, um frigobar para dar suporte, dá certo também. Olha só, pessoal, aqui é a terceira suíte da casa e a segunda do pavimento superior, né? Um detalhe bacana, viu, Thales, também, ó, que eles já deixaram as instalações para, se você usar, por exemplo, fizer um projeto com painel de televisão, certo? Aqui já é o espaço para descer o cabo HDMI da televisão e sair aqui, ó. Então quem comprar a casa não precisa quebrar a parede ou botar um painel vertical para esconder essa tubulação, sabe? Uma conecta com a outra aqui já. Massa, viu? Massa. Ela vem toda preparada mesmo. É bom, quando o pessoal pensa assim, senão é uma quebradeira danada. E essa suíte, pessoal, além do closet e do banheiro também, ela tem essa sacada. E essa sacada, ela se comunica com a suíte vizinha. E aqui nesse ponto, caso vocês queiram, pode colocar uma cerca viva, né, Pedro? Fazer uma sacadazinha independente. Independente para cada um. Chegamos na terceira suíte do pavimento superior, né? Mesmo padrão de acabamento da anterior, é um espelho na realidade, com closet e banheiro também. Agora vamos conhecer a suíte master, a suíte principal, né? A suíte de quem faz o Pix, né? De quem faz o Pix, né? Eita, Nossa Senhora, vamos lá. Ei, gente, olha o tamanho dela e o visual que a gente tem daqui. Arretado, né? Que vale ressaltar, tá? A gente tem aqui 30 metros quadrados só de suíte, tirando o closet. E eu acho que tem mais 18, quase 20 e o banheiro. Totalizando, se eu não me engano, totalizando tá dando uns 60 metros quadrados, 55 a 60 aqui. Ei, gente, olha só o tamanho desse closet aqui. Rapaz, é gigante de verdade, viu? Olha só, dá pra botar muita coisa aqui dentro, dá pra colocar até móvel central aqui, aquelas ilhas, né? Aqui um detalhe interessante também, tá? Essa parede é a parede toda do corrente, então ela que recebe o sol. Por isso que a gente botou o closet aqui, né? Porque o closet fica mais quente, o quarto fica mais frio, mais ventilado e tudo. Entendi. E o banheiro aqui vocês fizeram conectado, né, com o closet. Aqui eu digo que não é um banheiro, é uma sala de banho, né, cara? Que é o tamanho que ficou esse banheiro. Macho, é grande demais, rapaz, esse banheiro. E detalhe, pessoal, são 2 sanitários. Tem o sanitário de cá, também já com essa bancada aqui na lateral, e tem o sanitário aqui dessa outra extremidade. Eita, menino. Eu gosto de dizer que é o do homem, né? O do marido, que é o menorzinho. O menorzinho. E da esposa aqui, que é a maior, que é a bancada maior. Aí. Eita, rapaz, fiquei deslocado aqui dentro agora. E essa aqui é a área do banho, né? Ficou gigante aqui o espaço, viu? Gigante, né, cara? Aqui um detalhe, né, Thales? O projeto de interiores, que é quem faz esses detalhes de santa, sabe? Os detalhezinhos de acabamento de nicho. Não foi projeto nosso, a gente fez um projeto de arquitetura da casa. De arquitetura, o grosso, geral. O grosso das paredes, os ambientes, entendi. Tudo, e os detalhes das pedras, os metais. Foi a equipe do interiores, que foi outro profissional que eles contrataram. Outro profissional, legal. Então, parabéns também. Agora vamos conhecer aqui esse cantinho, que com certeza vai ser muito utilizado. E esse daqui, viu, pessoal, é um cantinho especial danado, viu? Olha só. Essa varanda imensa que pertence à suíte. Com essa varanda fica quantos metros tudo? Essa varanda aqui eu acho que tá com 30 metros, 30 e tantos metros. Aqui eu digo a varanda do romance, né? O cara tomar um vinhozinho com a esposa, vendo o pôr do sol ali, né? E tá tendo pôr do sol mesmo, pessoal, dá uma olhadinha. Rolando. Olha só, agora meu amigo ficou arretado isso aqui, viu?
Ficou diferente. Massa, E aí, pessoal, ficou bonito de verdade. Curte logo esse vídeo, se inscreve no canal, porque eu vou lhe dizer, essa casa merece, viu? E essa parte aqui é massa até mostrar pra galera. O que a galera tava vendo lá de baixo, né, na hora que a gente tava ali filmando a parte da piscina, é os mesmos LEDs aqui, ó. São as vigas em balanço com o LED que ele vem e desce aqui na coluna. Entendi, ficou legal de verdade, viu? Todo o peitoril da casa é em nanoglass branca, agrega muito valor ao imóvel. E as soleiras também, né, Pedro? Soleiras também, tanto peitoris e soleiras. O padrão de acabamento desse imóvel, pessoal, eu realmente assim fiquei de cara, ele botou mesmo pra qualidade, viu? Qualidade mesmo, é. Vocês já viram outros imóveis e aqui realmente está aquilo que eu costumo falar, né? Diferente dos iguais. Olha a perspectiva que a gente tem aqui para a área de lazer do imóvel. Arretado, né? Bacana, o Eduardo está ali embaixo distribuindo simpatia, né, Eduardo? Já aí, acaba bom, gente boa. Meus lindos, muito obrigado por sua atenção. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Tem dúvidas sobre? Tem mais informações aqui na descrição do vídeo. Pedro, meu amigo velho, muito obrigado aí, viu? Foi um prazer pela presença. Muito grande, viu, cara? E gente, se vocês quiserem desenvolver o projeto da casa, fale com eles. Pode chorar, chore, diga que assistiram aqui, que eles vai mexer no emocional deles e eles vão dar um descontinho bom pra vocês. Valeu, até o próximo vídeo.